Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético e hoje é dia de relembrar o maior clássico dos filmes natalinos de todos os tempos, que passou muito na sessão da tarde em época de Natal, que é o filme Esqueceram de Mim de 1990, protagonizado pelo até então ator mirim Macaulay Culkin. Esqueceram de Mim, ou Home Alone, que no original significa Sozinho em Casa, é um filme de comédia de Natal escrito e produzido pelo John Hughes e dirigido pelo Chris Columbus, que é o mesmo diretor dos dois primeiros filmes do Harry Potter, o Harry Potter e a Pedra Filosofal e o Harry Potter e a Câmara Secreta. No filme a gente acompanha uma família que está indo fazer uma viagem para passar o Natal em Paris. Todos que vão para essa viagem vão para a casa do Peter e da Kate, que moram em Chicago, para ficar mais fácil deles irem pro aeroporto. E durante uma bagunça que acontece na noite anterior à viagem na casa, porque tá todo mundo desesperado para fazer as malas, a gente é apresentado ao Kevin, que tem 8 anos e é o caçula da família. Mas acontece que tanto os irmãos do Kevin quanto os primos dele não dão a mínima para ele e ainda ficam desprezando o coitado. Eu não estou suportando mais. Dentre as mais de 200 crianças que estavam disputando o papel para fazer o Kevin, o Macaulay Culkin foi escolhido porque ele se destacou em um papel que ele tinha feito um ano antes, trabalhando também com o John Hughes. E a escolha do Macaulay Culkin para esse papel foi fundamental para o sucesso do filme, porque ele é um filme feito principalmente para atingir o público infantil, embora ele funcione também para quem é adulto. Mas ele funciona melhor para as crianças porque o carisma do Macaulay Culkin gera muita identificação com elas. Afinal, quem nunca quis ficar sozinho em casa quando era criança fazendo bagunça, não é mesmo? O que será que ele quis dizer, hein? E depois de ficar cansado com a implicância dos irmãos, o Kevin acaba brigando com o irmão mais velho dele e acaba sendo forçado a ir dormir no terceiro andar da casa como castigo pela mãe dele. Onde ele diz para a mãe dele que deseja que todos eles desapareçam para que ele fique sozinho. E durante a noite acontece uma queda de energia, o que faz com que os despertadores reiniciem. E isso faz com que a família inteira se atrase para a viagem. E na confusão e na pressa de chegar ao aeroporto, o Kevin acaba sendo esquecido em casa pelos próprios pais. Isso! O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. E então o Kevin acorda e encontra a casa vazia e ele logo vai pensando que o desejo dele de ficar sozinho na casa se tornou realidade e ele fica muito feliz com isso. E aí começa a hora da bagunça, onde o Kevin faz o maior auê na casa sem que ninguém dê bronca nele ou coloque ele de castigo. E ele finalmente realiza o desejo dele de fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser e na hora que ele quiser. Só que com o passar do tempo, o Kevin vai percebendo que o desejo dele de ficar sozinho não é tão bom quanto ele pensava, e o filme passa uma mensagem importante para as crianças sobre a importância do ambiente familiar, principalmente nessa etapa de formação de caráter. Ainda que esse ambiente familiar seja conturbado, porque ninguém é perfeito e as pessoas têm que aprender a conviver com as diferenças um dos outros. E o Macaulay Culkin consegue passar muito bem isso. E ele vai de uma criança feliz por estar sozinho a até triste por sentir falta da família. Mas isso é feito de uma forma bem gradual e sutil. E eles fazem de uma forma natural e sem parecer forçado. E pelo fato do Kevin estar sozinho na casa, ele acaba tendo que enfrentar alguns medos que ele tinha, como, por exemplo, do vizinho dele, o velho Marley, que, segundo a lenda que ronda a vizinhança, ele teria matado a família inteira dele com a pá de neve no ano de 1958. E o Kevin tem que enfrentar também o medo do porão. E não demora muito e uma dupla de ladrões aparece daquele estilo sonso e fanfarrão, que era muito comum nos filmes dos anos 90. E eles esperam as famílias do bairro viajar para que eles roubem as casas vazias. E a próxima casa da lista deles é justamente a casa da família do Kevin, apesar de eles já terem roubado diversas outras casas. Porque esses ladrões só aceitam ir para casa comemorar o Natal se o trabalho todo deles estiver concluído.
uma dádiva dos ninjas. E o Kevin, que é mais esperto que os dois ladrões, engana eles e faz eles pensar que a família inteira dele tá na casa. E os dois bobocas caem que nem patinho e desistem momentaneamente de entrar na casa. Mas por pouco tempo, porque logo eles percebem que o Kevin tá enganando eles e armam um plano pra invadir a casa dele. E o filme também tem umas partes mais chatinhas que, na minha opinião, não funcionam muito bem, em que a mãe dele, que finalmente notou a falta do filho, glória a Deus, glória a Deus, fica tentando conseguir um voo de volta pra Chicago, mas não consegue. E ela fica tentando comunicar à polícia, mas você sabe como é a polícia americana dos filmes nos anos 90, não é mesmo? Eles não dão a mínima pra mulher e ainda fazem uma burocracia tremenda pra atender ela. E quando eles finalmente decidem mandar um policial, ele só vai lá, dá uma olhadinha por fora e vai embora. Então, finalmente, os tapados dos bandidos, o Harry e o Marv, perceberam que o Kevin tá sozinho e na véspera de Natal, o Kevin ouve que os dois vão invadir a casa dele às 9 horas daquela mesma noite. Então Kevin vai pra igreja pra assistir o coro de Natal e o Sr. Marley tá lá, o velhinho do mal. E ele começa a conversar com o Kevin e ele percebe que tudo que dizem do Sr. Marley é tudo mentira e que ele é um bom homem. E aqui nós vemos uma evolução do Kevin, de um menino que queria que a família inteira dele desaparecesse, pra um garoto que aconselhou o Sr. Marley a tentar se reconciliar com o filho dele, que ele já tinha brigado há muitos anos, e que esse mesmo filho dele impedia que ele visse a própria neta. E depois disso, o Kevin volta pra casa dele e instala várias armadilhas pros ladrões. E olha, ele é bem criativo, viu? O Harry e o Marv entram na casa e eles caem nas armadilhas e sofrem vários ferimentos. E essa é uma das partes mais comédia do filme e que torna ele tão marcante. E enquanto os ladrões estavam perseguindo o Kevin pela casa, ele consegue chamar a polícia e fugir dali, e acaba atraindo os bandidos para uma casa vizinha que eles já tinham roubado. E lá eles conseguem pegar o Kevin, então com sangue nos olhos para se vingar. Mas o Sr. Marley chega por trás deles e se aproxima devagar e dá uma cacetada na cabeça deles com a pá de neve. E deixa os dois desacordados antes que eles possam fazer qualquer mal pro Kevin. Então a polícia finalmente resolve funcionar e prende o Harry e o Marv. E acaba identificando eles como os ladrões de todas as outras casas, já que eles tinham o costume de inundar as casas como marca deles. E por isso eles acabaram ficando conhecidos como os bandidos molhados. Então o Kevin acena pro Harry sendo levado pela viatura. E a última cena do filme é o Kevin no dia do Natal, triste pela família dele ainda não ter aparecido, até que ele ouve a mãe dele chegando na casa e chamando pelo nome dele. Então os dois fazem as pazes e logo em seguida a família inteira dele chega ali também. E ele acaba por decidir não contar nada pra família dele do que aconteceu ali, e pela janela ele vê que o Sr. Marley finalmente se reconciliou com o filho dele e que ele finalmente vai viver feliz com a família dele. E o Buzz, um dos irmãos do Kevin, pergunta pra ele o que ele fez no quarto dele, e isso faz com que o Kevin fuja dali assustado. Esqueceram de Mim foi uma máquina de imprimir dinheiro para a Century Studios na época. O filme arrecadou quase 500 milhões de dólares mundialmente contra 18 milhões que foi usado na produção. Muito desse sucesso se deve ao carisma e à atuação do Macaulay Culkin, porque ele cativa demais as crianças e gera identificação. Porque o roteiro desse filme não é algo complexo ou fora da caixinha. É uma história com uma proposta básica, mas eles fazem um básico bem feito. E esse filme teve algumas outras continuações, mas nenhuma tão boa quanto esse primeiro filme. E como esse filme passou tantas vezes na sessão da tarde, ele acaba pegando a gente pela nostalgia, e isso fez com que ele ficasse muito popular aqui no Brasil. Eu mesmo já tinha assistido várias vezes, todas as vezes que passava na televisão eu tava lá pra assistir. E é um filme que envelheceu muito bem e, como eu disse, ele funciona até para adultos. E se caso você quiser relembrar esse clássico de Natal com a sua família ou com seus filhos, no momento que eu gravo esse vídeo ele tá disponível completinho aqui no YouTube, faz uma busca que você encontra. E se você tiver gostado desse vídeo, já se inscreve aí pra dar aquela moral e deixa também o seu like. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!